Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, estamos no vídeo 3 aqui do Museu ao Ar Livre, onde a gente está mostrando tudo que tem aqui. Seu José, prazer em revê-lo. Escute, onde é que nós estamos? Conte para o pessoal. Agora aqui nós vamos entrar na cantina. Na cantina. A cantina, ela era feita, geralmente a casa, ela era feita um escavado embaixo, porque a cantina, você percebe agora, quando a gente entrar da porta para frente, o clima, como já vai mudar, ó. A cantina, ela era escavada no chão. Então, mar frio. Já é fresquinha. Por que que era feito, geralmente as casas eram feitas com porão? Porque o porão era onde eles armazenavam os produtos. Por exemplo, o queijo, tem aquela tábua lá onde eles colocavam o queijo, né? Para o queijo ele enxugar, né? Aquela tábua ali era queijo, pro queijo. gente, ó. Essa vara aqui, ó, que é de bambu, era onde geralmente matava o porco, daí guardava o salame também para enxugar. E aí aqui também era produzido, geralmente o colono produzia o vinho, ele produzia a banha, ele produzia o torresmo, tudo era feito no porão, por causa justamente dessa temperatura aqui que é a mais amena. Aqui no inverno é um pouquinho mais quente e no verão é um pouquinho mais fresquinho, então já ajuda bastante. Legal. Como na época não existia Então, geladeira. então vamos mostrando. Isso aqui o que é? Aqui, ó, isso aqui é uma prensa que era usada para fazer, tanto usada para fazer o torresmo, que tirava a banha e ficava o torresmo, né, que era a gordura do porco, ou o queijo também. Imprensava aqui o queijo para fazer o queijo compactado. Queijo. Aqui tem uma máquina que era essa aqui veio da Itália e ela era esmagada a uva para fazer o vinho. Essa máquina aqui ela já é bem moderna, porque as primeiras máquinas que tiveram aqui ela era só como se fosse um cilindro só de madeira com uns rebaixos assim onde a uva pegava e amassava. E essa aqui não, essa aqui já era colocado o cacho da uva. O cacho da uva passava aqui nas moendas e aí já caía ali dentro, ali aquelas pá ia tirando o cacho para trás, o cacho caía lá fora e o grão da uva amassado e o caldo da uva caía aqui dentro desse coxo. Mas essa aqui já era muito moderna, porque antes ainda era usada essas tinas. Essa tina aqui se colocava a uva e geralmente as meninas, naquela época as meninas mais novas, que elas não tinham força para trazer um balaio de uva lá da parreira, então elas ficavam esmagando a uva. Então geralmente 2 ou 3 ficavam dentro dessas tinas socando a uva com o pé para fazer... Isso era um divertimento. Era um divertimento. Imagina. E aí geralmente, por que tinha que ser menina? Não é porque tinha que ser menina. Geralmente as meninas porque... Tinham menos força física. Tinham menos força física para ir trazer a uva para colher, às vezes a altura também para colher, porque a parreira era... Aqui era um toco que foi escavado, e aí ele tem um fundo também de madeira, de tábua pregada, que era usada para armazenar produto, por exemplo, milho, arroz, feijão. Era tipo uma reserva para armazenar um produto. Que coisa. Aqui também tem uma prensa, que essa aqui fazia parte da produção de vinho, que aqui depois se chamava depois da uva esmagada. Lá eles chamavam farpa, a farpa da uva. Colocava aqui dentro e apertava também sistema de prensa, e aí o resto do caldo caía aqui e ficava só a farpa compactada. O que é farpa? A farpa é o grão da uva que é esmagado, que só fica praticamente a casca. A casca da achatada, no caso. a casca da uva, a semente e alguma coisa, porque o resto... Isso não vai pro vinho, digamos. A casca não. Não. É só o líquido. Ela fica durante o período de fermentação do vinho. Depois ela é retirada do vinho, só o líquido, e depois aí vai para aqueles galão grande lá, ó, aqueles... Como é que a gente chama? Que eu me esqueci. Como é que é? Esse aqui? Garrafão, aqueles garrafão. O garrafão. Aí colocava o vinho no garrafão grande. Tá. Geralmente ele não é tapado, assim,
ele é colocado a tampa, mas uma tampa de madeira. Esse é o primeiro garrafão? É o primeiro garrafão. Porra. Que aí ele era colocado um tecido em cima para não deixar nada entrar em impureza, né? Mas aqui aí o gás sai, porque a fermentação ela produz o gás e o gás precisa sair. Se não sair, ele vai o quê? Estourar o garrafão. Então se deixava até o período que ainda estava fermentando só o vinho, até chegar ao ponto de ele ser transferido para a garrafa. Depois era colocado em garrafa, aí aqui sim, se fechava geralmente com rolha. Eu lembro que lá na minha casa se pegava o espiga de milho, o sabugo do milho, e fechava, porque o miolo do sabugo, ele é menos denso. Então ele permite que se tiver algum tipo de gás ainda sai por aquele parte ali do miolo do sabugo. Que show de bola. E geralmente era deitado, né? É isso? Aí se guardava sempre os vinhos deitados, né? Deitado para ele. Aqui tem aqui um exemplo que é com garrafa de pinga, né? Que eu tô vendo Campari 51 e tal. Mas geralmente uma coisa assim, né? Assim. Mas o garrafão lá. bom mesmo era assim, aqui, ó, esses aqui, né? Esses aí, geralmente a garrafa mais escura fica melhor, porque parece que daí se produz um vinho de melhor qualidade. Não sabia. Mas geralmente quando era em garrafa transparente, era coberto também para a claridade não entrar. Tá. Geralmente eles também faziam na parede um buraco e deixava enterrado dentro da terra, assim, os vinhos. Aqui era a tina também, que era colocado o vinho, depois que saía daquele coxo para fermentação, geralmente ele era colocado aqui. Quando ele chega no ponto de se tirava o vinho por baixo, e aí a farpa que ficava aqui era imprensada, para depois daquela farpa se produzir o vinagre de vinho. Se colocava mais um fermento, se colocava açúcar, que geralmente o açúcar fermentava já para fazer o vinagre. Daí depois daquela farpa a minha mãe fazia. Lá no canto, o que é? Aqueles lá também são sistema de armazenamento de vinho, de coisa, né? Lá também tem umas prensas, também que era usada para tanto. Que antiga é essa balança, né? A balança de vara. Essa balança diz que é uma balança que é mais exata. É mais exata. Ela tem uma escala. E aqui, se tu colocar o peso lá e colocar aqui, não interessa quanto que tem aqui de peso. Mas se ela equilibrar, ela vai ser bem precisa. Ela vai ser bem precisa. Olha só, gente. Hein? Olha uma balança dessa aqui eu não tinha mostrado ainda no canal. Essa aqui, é um show de balança. Essa peça aqui até tinha sumido, daí teve um tempo que... onde é que tá e tal. Aí nós encontramos lá na reserva técnica. E eu trouxe ela de volta para cá, porque faz parte da balança, né? Sim. Uma pergunta, de quem que é o museu? O museu, ele é público, ele é da cidade de Orleans. Mas quem mantém o museu é a FEBAV, que é uma fundação, a Fundação Barriga Verde, que mantém também a universidade, que mantém o hospital veterinário, que mantém toda a instituição aqui da... Entendi. Então, a fundação, ela foi criada para justamente com essa função de conseguir manter o museu, de conseguir arrecadar fundos para manter o museu, e não é muito fácil, mas se consegue ainda aos poucos. Aqui tem um sistema de fechamento de garrafa. Essa aqui era colocar a ficha, aquela ficha de metal. Sim. Essa aqui é a rolha. A gente vai colocar a rolha Colocava a rolha aqui, ó, aquela pecinha fecha e aperta a rolha fica fininha e entra dentro no bico da garrafa. Show de bola. E essa aqui também é um sistema de rolha e aqui é um sistema de engarrafamento. Colocava a garrafa aqui, a garrafa fica... Aqui quando a garrafa enche, o próprio peso do vinho que está dentro da garrafa, ele já para de escorrer, porque aqui tem um sistema que a hora que a garrafa estiver cheia, ela para. Tá. Quando tira a garrafa... Ele já sabe ele tem um contrapeso aqui, né? O contrapeso é justamente para quando tira a garrafa, encosta aqui no fundo e aí aqui... Sistema de boia, né? É um sistema de boia. Para de correr, o vinho não fica pingando aqui. Gente, ó.
A hora que coloca Incrível. a garrafa e abaixa, o vinho começa a escorrer de novo. Incrível, incrível. Essa aqui tem uma prensa. Mais uma prensa? Beleza. Mas olha, estamos... Dá muito trabalho para manter? O senhor trabalha aqui no museu? Eu trabalho, eu ajudei a construir, depois em 2002 me chamaram para mim voltar porque o museu estava todo parado, o sistema de polia, de engrenagem, de roda d'água, nada funcionava. Aí quando me chamaram de volta, o reitor da universidade, que era o diretor da FEBAV, foi me chamar e ele disse, ó, o teu teste vai você fazer uma roda d'água. Aí eu disse, mas eu não sei fazer uma roda d'água, mas tu viu teu pai fazer, então tu vai conseguir fazer. E tá, todas as rodas aí que estão aí novas eu já reconstruí, as engrenagens de madeira eu consegui fazer também, então tá tudo funcionando porque eu ainda estou aqui. Mas eu acho que seria importante ter uma pessoa agora junto comigo para aprender, porque tem coisa que eu teria que passar para outro, porque tem coisa que mesmo que seja um engenheiro com muita experiência, mas tem uns detalhezinhos que de repente se não for passado de um para o outro, dificilmente o cara vai conseguir perceber. Que já aconteceu aqui. Como é que é a visitação? É muito visitado aqui em alguns tempos? Durante o final de semana sempre dá visita assim de 100 e tantas pessoas. Eu acredito que poderia ter muito mais. Também acho. Espero que agora o pessoal assistindo, que esse nosso canal tem muita audiência, alguém que esteja passando por Orleans, pessoal, passe aqui. É só R$10 para você visitar isso aqui e é lindo. Então tá, vamos lá. Onde é que nós vamos primeiro? Nós vamos no engenho de cana. Engenho de cana. Aqui também funcionava com tração animal e braçal, né? Porque geralmente o homem tem que estar sempre trabalhando, não é igual uma máquina moderna de hoje. Que você liga um botão e ela vai dia e noite funcionar. E esses rastros aqui que tem aqui embaixo, você percebe do que é? Jacu? Lagarto. 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 Lagarto anda bastante por aqui, ó, e eles fazem esses marcos. Tá. Aqui o engenho de cana. O engenho de cana também. Lá tem umas canas que foi plantada para mostrar, porque tem as crianças geralmente não sabem nem o que é uma cana, sabe? Conhece o caldo de cana, mas a cana é difícil, eles não sabiam o que é, né? Então a cana era cortada, eles usavam eu me lembro que eu chamava rodilha. Colocava a cana aqui dentro, porque a cana, se a gente pegar um feixe de cana, a gente consegue pegar 2, 3 canas. Se pegar mais, elas escapam, escorregam e não para. Então colocava dentro e ia apertando, fazia uma rodilha e colocava aquele nas costas e trazia para a roça. Ou colocava Rodilha no carro de de cana, boi. olha só. Isso aqui é feito do quê? De Cipó? cipó. Cipó, olha só. Aí a cana chegava no engenho, os boi tocam a moenda, aí aqui uma pessoa pega a cana e coloca nessa parte, a outra pega lá e toca lá. Essa moenda aqui, ela tem um espaço maior e aquela lá era mais próxima, porque aí passa primeiro aqui e depois lá para tirar o... Que pedra que é essa, José? Essa pedra é granito também. Granito também, que a mesma legal. pedra dos pilares, ó. Essa aqui seria aquela pedra da tafona também? É a mesma pedra? Da tafona, É a mesma pedra. Isso. Essa aqui não precisa afiar nada, que nem a pedra da tafona? Não, essa aqui ela vai gastar com o tempo, né? Ela já gastou bastante e tal, porque foi muito usada. O boi tá puxando, gente, tá rodando, ó, pra tu ver. Eu vou girar aqui pra você ver como é que... Ó, pessoal, o boi tá girando, ó, e tá girando lá, ó. 2 bois, geralmente? 2 boi porque a cana, pra esmagar a cana é bem pesada, né? Então é bom se fosse 2 boi. Hoje a gente vê esses engenhos com boizinho só, mas geralmente ele trabalha... Hoje nem pode mais, né? Hoje não pode mais usar o boi. Aqueles engenhos que tem aí nas beiras De demonstração, né? É. Mas daí ele não tá rodando pesado, ele tá rodando liviano, ele não tá trabalhando, digamos, né? Mas aqui não, aqui tinha que trabalhar. Esse aqui o que é? Isso aqui, eles chamavam de antrolho. Que tapava o olho do boi, porque o boi ia ficar girando. Se ele ficasse olhando para as paredes o tempo inteiro, ele ia ficar tonto. Então colocava o antrolho para ele não ver, para ele não... Um em cada olho, digamos. Que tem as duas partes. Um em cada olho. E aí ele rodava tranquilamente o dia todo. Ele girava o dia todo
E ele não estava vendo também se tinha uma cana, geralmente ele come a cana. Então, se ele visse a cana ali, ele ia querer comer a cana. Assim, ele não está vendo, ele não está sentindo vontade. Quando ele era tirado, aí sim, ele ia para um lugar que ele ia comer aí o bagaço da cana. Geralmente ele ficava comendo o bagaço da cana que já tinha tirado o caldo. Essa pecinha aqui, ó, chamava macaco. Macaco porque ela era uma peça que a cana passava, mas a mão geralmente não passava, porque aconteceu muito de gente de perder braço, porque se engalha, ele vai puxar até, se ainda esse aqui que é tocado a boi, se até parar o boi, podia passar um pedaço do braço, ou se fosse... Entendi. Né? Como é que é o nome que você falou? Cal? Macaco. Macaco, gente, ó. Ele, Daí ele ficava aqui pra você colocando as canas e ó, ele não passa, o braço não passa. Ó. Então Show era de uma bola. proteção. Uma proteção. E um guia também pra cana ir também. Esse aqui, geralmente esse aqui ficava desse lado, porque a cana entra primeiro aqui, e aí quando volta passa daí desse lado aqui, ó. Aí esse Olha aqui só, gente. Que aí Que a cana show. passa aqui e sai de lá de novo. Aqui tem as marcas da cana, que daí colocava a cana, quando ela começa a puxar, soltava, já ia pegando outra para passar. Marca do serviço. E aí o caldo da cana passava por uma calha que vinha cair do lado de cá, nesse coxo. Desse coxo aqui, ó, essa calha aqui, ela era colocada daqui até lá na caldeira. Aí ela era colocada aqui na caldeira, aqui onde era fervido o caldo da cana, ele é fervido até o ponto de ele virar, ou virar só o melado, ou ele virar o melado em ponto de ele se transformar em açúcar. Aí ele se cristaliza para formar o açúcar. Então quando era para tirar o melado, se tirava no ponto de melado. Aí já se colocava em lugar de melado, que ele sempre usava pouco melado. Mas aí aqui quando colocava o melado e ponto de fazer açúcar, ele ficava aqui dentro desse coxo esfriando. Ele vai esfriando e vai cristalizando, ele se transforma em açúcar. Só que ele transforma em açúcar, mas o melado fica depositado no fundo. Então aí era uma pá de madeira desse tipo aqui, assim, mais ou menos, ó, que aí se quebrava o açúcar que estava duro, pegava o açúcar aqui com essa pá, que aí o melado escorria pelos buracos, colocava em cima dentro de forma. As formas são aquelas lá que são feitas de taquara. Aí colocava o açúcar aqui até ele escorrer e ficar praticamente só o açúcar. Então aí colocava nas formas, ele ficava aqui escorrendo. Esse melado que caía aqui embaixo, ele era usado para fermentar, para depois produzir a cachaça, que aí a cachaça era produzida lá no alambique. Alambique é aqui. Olha E aqui, aí, ó, gente, olha, alambique. Aqui depois era fermentado o melado, que ele já saía dali, era o melado que dá uma cachaça melhor, porque é o melado mais grosso, né? Fermentava num coxo igual aquele, depois colocava no alambique, aqui ele era fervido de novo, e aí vira Por quantas vapor. horas ele era fervido, mais ou menos? Depende do tanto de fogo que se coloca. Se tem bastante fogo, ele ferve mais rápido. Se tem pouco fogo, é mais... Gente, era feito fogo ali, ó, pra fazer a... fogo. E aí assim tem aquele sistema de bastante fogo, ele vai fermentar, ele vai ferver mais rápido, mas ele vai produzir uma cachaça de menor qualidade. E se fermentar, se ele ferver mais lento, ele vai produzir uma cachaça melhor. Então, a cachaça vira vapor, sobe por esse gargalo, aqui ela começa a descer o vapor ainda, né? E quando ele chega aqui, que passa nessa serpentina, que aqui, isso aqui seria cheio d'água, ele resfria e vira líquido. Aí o líquido que cai aqui nessa pontinha já é a cachaça. Serpentina aqui, ó, gente. E a cachaça é aqui pingando. Já sai pingando ali. Por isso que é pinga, gente. Por isso que é pinga. Porque ele faz todo esse processo lá, passou por lá, veio aqui o boi lá no começo e tal, esquentou ali, passou na serpentina, ele vem aqui, pinga. Outro nome que eles dão para cachaça
que é Aguardente? Aguardente. E você tem ideia por que aguardente? Não, não sei. Aguardente porque geralmente os alambiques, eles são vedados. Ele é vedado ali com massa de farinha de mandioca ou de algum tipo de farinha para não o vapor não escapar. Mas antigamente, quando era produzido a cachaça, e geralmente no tempo da escravidão, que eram os escravos que trabalhavam, e aí os engenhos não tinham muito cuidado, então eles podiam escapar algum tipo de vapor. O vapor escapava, pegava na telha. Quando ele pega na telha, a telha está fresca, fria. E aí aquele vapor se transforma em líquido. E aí cai. E quando ele caía, geralmente o escravo que não era muito obediente, ele ganhava relhada nas costas, que ficava aquelas marcas de relho nas costas. E aí diz que pingava aquele líquido que pingava da telha. Ele estava trabalhando aqui, né? Era a cachaça. E a cachaça é álcool, e o álcool ardia. Por isso, aguardente. Aguardente. Batia lá em cima, e tem fundamento. Isso, tem lógica. Por isso o nome é aguardente também. Aguardente, porque quando caía nas costas do escravo, que tinha apanhado, e ardia. Aqui era o sistema de daí retirar o tamanho, eu chamo a atenção, o tamanho desse, como é que é? Coxo. Coxo, gente. Eu nunca vi. Quantos metros? Ele deve ter 6 metros. 6 metros. E ele era... Talvez mais, né? Talvez mais, pode ser até. Escavado. Olha, gente, tudo naquela época não existia motosserra nem nada, era tudo na base do enxó. Do enxó, gente. Ó, um detalhe para você. Ó, gente, pessoal, não esqueça de comentar nesse nosso vídeo o que você tá achando. Estamos no vídeo 3, tá? E aí então se fazia aqui, esse melado que caía aqui também era um melado de muita qualidade, né? Porque ele era retirado do açúcar mesmo, o restinho do açúcar. Aqui também era usado para fermentação para cachaça ou para uso em casa, para colocar no pão e coisa errada. Tá, eu cortei o senhor, os balaios aqui, o cesto. Eu cortei, desculpe. Chamava de... Eu esqueci o nome agora. Seve, não era seve. Mas aqui era colocado o açúcar para escoar. É seve. Seve. Se chamava seve. Seve porque cevava. Ficava o açúcar e caía o líquido embaixo. Não? Forma. Também forma. Chamava de forma de açúcar. Daí daqui, depois o açúcar era tirado, né? Eles tiravam um pedaço de açúcar, daí passava numa peneira para fazer ele ficar açúcar só em grãozinho mesmo, de tamanho que ficava cristalizado, né? Daí aqui ia para o sol para secar, para ele ficar aquele açúcar bem fino, bem... Aquele outra fornalha que tem ali, ó, ele era também colocado melado, ali já se produzia um melado misturado com coco ou com leite ou coisa para fazer as rapaduras. Aí se fazia a rapadura e essa aqui é a forma da rapadura, ó. Colocava o melado aqui líquido, colocava o melado, cada pecinha dessa aqui se fazia uma rapadura. Aqui, né? Show de bola. Então aí... Aqui, ó, cada rapadura. Tinha um espaço aqui, ó, entre uma e outra, que daí colocava só no meio e ela ia escorrendo para os lados. Aqui também. Então aqui se fazia os quadrinhos de rapadura para vender ou para guardar, porque a rapadura, hoje ainda no Nordeste, é muito usada a rapadura como uma fonte de alimentação. Aqui não, mais muito pouco, né? Muito pouco engenho a gente vê. Tá, isso aqui é um engenho que nós estamos vendo, né? Isso. Aqui da cana se faz a rapadura, o açúcar, a cachaça, o melado. E tem outra coisa que se faz também, o melado, quando ele está fervendo, já pegava a cachaça, botava um pouco de cachaça e o melado fervendo, quente. Fazia o tal do bugio, que eles chamavam. Bugio, que é... Bugio. Ele vai... canela também, né? Isso? Pode ser misturado canela, pode ser misturado o que quiser. Mas, assim, é uma coisa que era muito usada. Nós vamos sair por baixo ou por cima? Por cima. Por cima? Tá fechado. Beleza. Então vamos embora. Porque o senhor estava falando? Porque no frio,
Era usado até para aquecer, né? Porque esquenta, né? Porque o bugio Uhum. é doce pra caramba e tem o álcool que aquece pra caramba. Beleza. Nós temos mais quantos para mostrar? Mais 5, é isso? Nós temos mais 5. Mais 5, beleza. Os principal é a serraria d'água e a tafona. Essa nós deixamos por último. Dá para nós ir no qual agora? Tá, você quer ir na olaria então? Então vamos na olaria, que mais 10 minutos nós termina esse e depois o outro a gente começa no principal, que é a tafona e a serraria. Acho que a marcenaria também é uma coisa muito importante. Então beleza. Esses aí nós passamos num vídeo só. Então aqui nós vamos mostrar. Olaria. A olaria. Tinha muita olaria aqui na região? A nossa região aqui, geralmente todo lugar tem que ter uma olaria, porque tem que se produzir a telha, o tijolo, né? Mas a região mais aqui do Morro da Fumaça que existia mais olaria. Lá tem mais capacidade de se achar Olaria de antigamente, gente. Então aqui a argila, se trazia a argila onde era achada, né? Aqui ela era colocada aqui dentro desse tambor, que isso aqui ia girando também com cavalo ou com boi, que aí ia homogeneizando a argila ficar numa condição assim de depois que ela saía daqui. Ó, rodando com boi, gente, ó. Ela vinha para as prensas. Aqui as prensas onde era formatado os tijolos. Tudo manualzão, né? Tudo manual. Colocava o barro, amassava. Quando estava pronto o tijolo, pisa aqui nessa alavanca. Sai um O tijolo. tijolo sai, daqui ela vai para a prateleira para ficar um período secando, né? E aí para depois ir para o forno lá, que tá lá no canto. Tá, beleza. Então, saiu a formada aqui. Fazia tijolo. Isso aqui o que é? Tijolo também? Esse aqui é um tipo de tijolo. Esse aqui é esse modelo aqui, ó. Esse aqui foi feito aqui nesse aqui, ó. Tá, aqui isso tinha um tipo de sistema de amarração que ficava uma parede mais para amarrar. Aqui as telhas também. As telhas também, que isso aqui chamava telha feita nas coxas. Por quê que se chamava feito nas coxas? Eu não acredito que se fazia nas coxas mesmo de verdade. Porque tinha as formas, essa aqui, ó, tipo de madeira, que era feito a forma. Olha né? que a gente Fazia aquele lastro de barro e colocava aqui para formatar a telha. Feita nas coxas porque, como ela era feita assim, ela ficava de tamanho meio irregular. Nunca ficava duas telhas igualzinhas. Sempre dava uma diferencinha, tanto na largura como no tamanho. Por isso que se chama feito nas coxas. E aí tem sistema de telha maior também, que isso aqui é um modelo que tem aqui, mas que eu nunca vi em construção nenhuma. Tem essas aqui também. Essas aqui já são um sistema diferente, que ela já é com uma argila bem mais elaborada, né? Mas é um sistema também de telha que... Aqui no meio o que é? Essa aqui era o torno onde era produzido as louças de argila, de barro. Então colocava o barro aqui em cima, o oleiro sentava aqui nessa tábua, coloca um pé aqui, pega o barro, coloca ele aqui e aí com o pé vai girando e vai dando forma no... Como é que é o nome dessa ferramenta aqui? É torno. Torno. Torno do oleiro. Torno do oleiro. Para formar, para fazer o tipo de... Cada peça que sai, aí tem um fiozinho de arame que ele passava para desligar o argila que estava colado aqui nessa peça, colocava aqui assim, pegava outro montinho de barro, que primeiro ele colocava os barrinhos tudo certinho aqui, depois as louças prontas aqui, para depois daqui ir para a prateleira, e aí ficava uma semana, duas, até ele conseguir perder bastante umidade para depois ir para o forno. O forno, ele era feito fogo embaixo também aqui. Aqui ele tinha um sistema, aqui já está meio destruído porque o pessoal sempre mexe, não adianta que a gente não consegue cuidar porque o pessoal sempre acaba mexendo. O pessoal é curioso. Então fogo embaixo. Era colocado uma esteira de ferro, colocava o fogo embaixo e aí depois as louças tudo empilhadinha certinha aqui assim também, tudo uma separada da outra, tudo certinho. Aí vedado a tampa aqui, a porta aqui assim é fechada, né? Esses buraquinhos também são tudo fechado. Fica só aquelas chaminé ali assim também, que elas não são retas para o calor não sair muito fácil. O calor só sai mesmo com excesso para não ter perigo de causar algum prejuízo lá na louça, né?
aí a fumaça, o calor maior sai por ali e aqui tudo é fechado. Até a hora que tá pronta, aí abre, começa abrindo esse suspiro primeiro, né? Tira esse suspiro, deixa fechado e deixa ela esfriar. Ela tem que esfriar aos poucos também para ela não sofrer um choque térmico, para não trincar, para não... Quantas horas ficava aí? Isso aí depende tudo do tempo também, porque se for um tempo de chuva, frio, demora um pouquinho mais. Se for calor, é um pouco menos. Aí o tempo aproximado eu não sei dizer certo, mas assim, não é... É variável. Não variável. é uma questão assim de meio-dia, não. É bastante Bastante tempo. tempo. E o tijolo também dentro. O tijolo, a telha. A telha, tudo era colocado. Tudo assado. Como é que é? É assado? Como é que é o termo que é usado? De uma certa forma é assado. Aham. Cozido. Cozido. Beleza. Aí, por exemplo, aqui é um forno menor, porque aqui era mais usado para louça. Mas quando é produzido tijolo ou telha, aí eles fazem no chão mesmo, direto no chão, e um sistema de forno meio redondo, meio Show de bola. diferente para ele conseguir. Beleza. Então nós temos. Quantidade de carga. Beleza. Quero agradecer o senhor novamente por deixar nós filmar. Nossa, tá sendo aqui assim bem legal. Nós vamos mostrar lá monjolo, é isso? Lá tem um monjolo. Monjolo, gente. Ferraria. Então fica aí no vídeo, gente. Esse é o vídeo 3. Nós vamos pro vídeo 4 agora. Pessoal do canal, deixa o like pra nós, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês, outro vídeo nosso do Sítio da Roça, gente, é só clicar e assistir. Obrigado, gente. Quer ir agora?